Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou professor Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E hoje, dando sequência ao nosso estudo aí, vamos falar sobre análise combinatória. Professor, esse assunto é muito top mesmo para concurso público. Diversas bancas cobram esse assunto. Porém, é um assunto dividido em várias etapas. Então, nós vamos começar hoje o estudo pela primeira parte, chamada de fatorial. Então, vem comigo, galera. Vamos lá, dando pontapé inicial aí, falando sobre análise combinatória. Ó, o que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Nós vamos dar aí o conceito para você entender o que é esse método de contagem. Nós vamos falar especificamente sobre o primeiro deles, que é o pré-requisito, chamado de fatorial, e na sequência resolver alguns exercícios propostos, beleza? É isso que nós preparamos para a aula de hoje. Beleza. Professor, em que meio eu estou? Galera, nós estamos falando em contagem. E para nós resolvermos exercícios de contagem, nós precisamos entender de uma série de métodos de resolução. Para que isso, professor? Para facilitar a contagem. Imagina se você tivesse que, de uma forma tradicional, ou como comumente a gente diz, resolver no braço, contando um por um. Quanto tempo você não levaria para resolver determinados problemas? Então, a análise combinatória, ela vem realmente de encontro a isso. Ela é um facilitador, ela oferece mecanismos, ela oferece métodos que facilitam você chegar de forma mais pronta, mais rápida a um resultado, sem necessariamente ter que recorrer à forma tradicional, contando um a um dos seus elementos. Beleza? Então, vamos mostrar como que isso funciona. Então, a análise combinatória é um conjunto de métodos que está aí para quê? Para resolver problemas, ok? Problemas de contagem. Para isso, nós vamos fazer uso de vários métodos, tá? É um conjunto de métodos. Quais são eles, professor? Primeiro, o princípio fundamental da contagem, depois, o fatorial, depois, arranjo simples, depois, permutação simples e, por último, a combinação. Nós vamos estudar todos esses métodos. A aula de princípio fundamental da contagem, inclusive, nós já a gravamos, então você já tem ela disponível. Nós vamos começar a falar agora de fatorial. Professor, fatorial cai no concurso? Galera, o fatorial, de forma direta, não. Só que fatorial é um pré-requisito para você desenvolver os métodos de contagem. Quando você vai fazer uma permutação, quando você vai fazer um arranjo ou uma combinação, você necessariamente precisa desenvolver um fatorial. Então, você precisa entender o que é um fatorial e como se desenvolve ele. Senão, você tem dificuldades em fazer os demais métodos. Tranquilo? Por isso, nós estudamos fatorial. É muito raro cair uma questão específica de fatorial, porém, ela é essencial no desenvolvimento desses outros métodos. Beleza? Então, vamos lá. O que é fatorial, professor? O que é fatorial? Então, nós estamos falando agora em um conjunto numérico específico, chamado conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São todos os inteiros positivos, a partir do zero. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Esses são os inteiros positivos, conhecidos como conjunto dos números naturais. Primeira questão, primeira coisa que você tem que estar atento. O fatorial só é desenvolvido para números naturais, beleza? Então, não admite números negativos, não admite números decimais e nem fracionários, beleza? Primeira questão. Bom, então, o fatorial, como o próprio nome já diz, fator, o que é um fator? Matematicamente, fator é um elemento da multiplicação. Por exemplo,
Se eu tenho 2 vezes 3, eu tenho uma multiplicação. O 2 é chamado de fator, o 3 é chamado de fator. São elementos que estão se multiplicando. Ambos são considerados fator. Beleza? Então, a palavra fatorial, ela faz referência a isso. É um elemento de uma multiplicação. Daí, já vem a ideia que resolver um fatorial é desenvolver um conjunto de multiplicações. São várias multiplicações sucessivas, que variam desde o número 1 até o número indicado no fatorial. Então, conceitualmente, a gente tem que o fatorial de um número natural representado, olha só a representação de um fatorial, vai ser n, porque n representa qualquer número natural, seguido de um ponto de exclamação, galera. Então, esse ponto de exclamação, junto com n, eu leio n fatorial, ok? É o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. Ou seja, eu parto de um valor indicado e vou diminuindo até chegar no número 1. Tranquilo? Vamos ver na prática como que isso funciona. Tá? Então, veja bem, ó. Eu tenho aqui o seguinte. A notação, né, como eu falei, é n fatorial. Aí eu tenho, se n for igual a 2, como que vai ficar essa representação? Vai ficar bem assim, ó. 2 fatorial. Simples assim. É assim que eu faço a indicação. E como que eu desenvolvo isso daqui? O desenvolvimento sempre vai ser assim. Parte do valor indicado vai diminuindo uma unidade até chegar no 1. Como eu estou no 2, a partir do 2 vem o 1. Então, é 2 vezes 1. Conclusão, 2 fatorial vale 2. Beleza? Um outro número, 3. Então, agora eu tenho 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É um conjunto de valores que se multiplicam, começando do 3, que é o valor indicado, diminuindo até chegar no número 1. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 são 6. Portanto, 3 fatorial é igual a 6. Beleza? Vamos ver um outro aqui. 4. 4 fatorial, professor. E agora? Mesma situação. Eu vou partir do número 4, diminuindo sempre uma unidade até chegar ao número 1. Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 24. Beleza? Mais um aqui. 5. 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que fazendo esse produto, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 20, 120, vezes 1, 120. Então, gente, 5 fatorial é igual a 120. Observe que o fatorial é uma forma simbólica, representativa, de nós indicarmos um valor, que é resultado de um produto. Então, nós podemos usar sempre desse mecanismo para poder representar um determinado valor. E é assim que vai aparecer nos exercícios. As bancas vão explorar isso. Vai te dar um símbolo indicado por um fatorial e vai pedir para você identificar qual é o número de referência desse fatorial. Beleza? Bom, então é importante entendermos isso aqui, ó, que você pode escrever assim. Uma outra coisa interessante de você entender também é que o ato desenvolver um fatorial implica necessariamente em você efetuar o produto de todos os termos, começando do valor indicado e diminuindo uma unidade de um para o outro até chegar no número 1. Isso é o desenvolver por completo. Professor, por que desenvolver por completo? Por acaso eu posso desenvolver de forma incompleta? Exatamente isso. No desenvolvimento do fatorial, não necessariamente você precisa dar continuidade e chegar até o último elemento, que seria o 1.
você pode, a qualquer momento, interromper o desenvolvimento. A única condição é que, ao interromper o desenvolvimento, você precisa, obrigatoriamente, indicar com um ponto de exclamação, para ficar notado que, dali para frente, ainda tem continuidade, ok? Porque uma coisa é eu escrever assim, ó, 5 vezes 3 vezes... 5 vezes 4 vezes 3. E parar. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3, somente. Agora, se eu escrevo 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, não é a mesma coisa que isso. Por quê, professor? Porque nesse primeiro caso aqui, o produto para no 3. Eu não dou mais continuidade e nem tem elementos para dar continuidade. Agora, nesta indicação, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, opa, tem um ponto de exclamação indicando fatorial. Então, não para ali. Depois desse 3, existe o 2 e existe o 1. Então, mesmo eu não colocando eles, o fatorial indica que eles existem. Portanto, esse resultado vai ser completamente diferente do anterior. Beleza? Fiquem atentos nisso. Então, o que eu quero que você entenda é que, diante de um fatorial, você pode desenvolver por inteiro ou parcialmente. Vou pegar um exemplo aqui, 7 fatorial. Eu quero desenvolvê-lo até o 5. Posso? Posso. Como que eu faço? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aonde eu optar em parar, em interromper o desenvolvimento, eu sou obrigado a indicar o fatorial. Tranquilo? É somente isso que tem que ser respeitado. Beleza? Então, se eu quisesse desenvolver mais, eu poderia 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial? Poderia. Você interrompe no momento que você quiser, desde que indicado com um ponto de exclamação. Beleza? Bom, já sabemos que o fatorial é o desenvolvimento de um produto até chegar ao número 1, quando feito por completo, e que ele também pode ser feito de forma parcial. Aí vem a dúvida, professor, e se eu não souber qual é o valor indicado? E se esse valor indicado for uma variável? Qual é o procedimento que eu devo adotar? Então, veja bem, nem sempre estaremos diante de um fatorial na qual o valor indicado é conhecido. Pode ser uma letra, uma variável. Pode? Pode. Como assim, professor? Por exemplo, de forma genérica, vamos pegar aqui uma letra N. Vou pegar aqui a seguinte situação. Ó. Se eu tiver uma letra assim, ó, N fatorial. E agora, como que eu desenvolvo isso daqui? Bom, nós não temos como chegar num determinado valor final quando se trata de letra. Por quê? Porque, como nós dissemos, ela é uma variável, é um termo desconhecido, então não tem como eu determinar, mas tem como eu representar. Então, eu posso representar isso aqui da seguinte forma. Como eu sei que o fatorial é o desenvolvimento do produto de um valor pelos seus antecessores, então, de um valor para o outro, vai sempre diminuindo uma unidade. Se eu começo com 7, o próximo é 6, depois 5, depois 4, depois 3. Observe que diminuiu uma unidade, diminui 2, diminui 3, e assim sucessivamente. Então, como eu não conheço esse valor, n, eu posso partir dele, n, não sei quem ele é, mas eu sei que o próximo vai ser ele menos 1. Vai ser uma unidade a menos. E que o próximo vai ser n menos 2. E que o próximo vai ser n menos 3. E assim sucessivamente. Ok? Então, o desenvolvimento de um fatorial, quando o valor indicado é um termo desconhecido, uma incógnita, uma variável,
nós fazemos a representação nesse formato, sempre multiplicando a partir dele e diminuindo uma unidade de um para o outro, de um fator para outro fator. Um detalhe que muitos professores não falam, e às vezes o aluno associa que o fatorial é só uma multiplicação de valores pelos antecessores. Não, você pode também ter uma situação onde há necessidade de você representar os sucessores. Então, se você lembrar que de um para o outro diminui uma unidade, então, se você for no caminho contrário, se você for partir daqui, o que vem antes dele vai ser quem, gente? Vai ser o n mais 1. E o que vem antes desse vai ser o n mais 2. E o que vem antes desse vai ser o n mais 3. E assim por diante. Porque todo valor inteiro, ele faz parte de uma sequência de multiplicação, né, de valores. Então, se eu tenho 7, depois dele é o 8, depois é o 9, depois é o 10 e assim por diante. Então, você pode enxergar nesse formato também. Beleza? Tranquilo. Então, nós já sabemos como representar um fatorial quando conhecido o valor ou quando não conhecido o valor também. Ok? Então, de forma genérica, nós temos aquilo que eu já representei. N fatorial seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim sucessivamente. Beleza? Quero falar de 2 casos especiais aqui. Tá? Definição especial. Bom, para nós entendermos essa definição especial, que ela é composta por 2 respostas, gente. O 0 fatorial e o 1 fatorial. Nós temos que, de forma conceitual, toda vez que você tiver 0 fatorial, vale 1. Toda vez que você tiver 1 fatorial, vale 1. O que alguns alunos questionam é, professor, de onde que tirou isso? Como que eu sei que é isso? Bom, uma das formas matemáticas de justificar isso daqui seria o seguinte. Veja bem, eu vou pegar aqui uma situação de 4 fatorial. Como que eu posso representar esse cara? Vocês concordam que 4 fatorial, ele pode ser representado como sendo 5 vezes 4 fatorial dividido por 5? Ou simplesmente, vou colocar diferente, ou simplesmente assim, ó, 5 fatorial dividido por ele mesmo? Por quê, professor? Porque se nós desenvolvermos o 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4. Como eu tenho um 5 embaixo, 5 com 5 simplifica, portanto, 4 fatorial é igual a 4 fatorial. Tranquilo? Uma outra forma seria nós fazermos assim, 3. Vamos pegar aqui, 3 fatorial. Então, 3 fatorial pode ser igual a 4 fatorial dividido por 4. Pode ser assim? Pode, sem problema nenhum. Então, o 4 vezes 3 dividido por 4. Eu simplifico 4 com 4, sobrou quem? 3 fatorial igual a 3 fatorial. Então, isso aqui são formas diferentes de nós representarmos isso. Tranquilo? 1 fatorial. 2, vamos pegar o 2 aqui. Já fizemos 4, 3, ó, o 2. 2 fatorial. Ele pode ser 3 fatorial dividido por 3. E isso aqui vai ser igual a quem? 3 vezes 2 dividido por 3. Simplifico 3 com 3, conclusão, 2 fatorial é igual a 2 fatorial. Beleza? E 2 fatorial é resultado de quem? De 2 vezes 1. E aí, se eu pegar 1 fatorial, professor, como que eu posso representar? Eu posso dizer que ele é igual a 2 fatorial dividido por 2. Beleza. O que é 2 fatorial, gente? 2 fatorial é
isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1. Não é assim que eu desenvolvo o fatorial? Multiplica ele? Então, beleza. Ó. 2 vezes 1 dividido por 2, simplifico 2 com 2, resposta 1. Conclusão, 1 fatorial é igual a 1. Partindo do mesmo princípio, eu posso dizer que 0 fatorial é igual a 1 fatorial dividido por 1. 1 fatorial, a gente acabou de ver que é ele mesmo, 1. E 1 dividido por 1 é 1. Conclusão, 0 fatorial também vale 1. Ok? Então, isso aqui é uma forma matemática de nós provarmos essas definições especiais. É óbvio que você não precisa ficar memorizando como que faz isso. Você já parte do princípio que, se você tem 0, vale 1. Se você tem 1, vale 1. 0 e 1 fatorial é igual a 1. Beleza? Tranquilão, né, galera? Essas definições especiais, gente, elas podem estar presentes aí em vários momentos, em várias situações, em outros métodos que nós iremos aplicar, de arranjo, de combinação, de permutação. Então, é muito importante entender essa definição especial aqui. Bom, vamos para alguns exemplos. Me perguntaram, professor, especificamente eu uso fatorial aonde? Nós vamos fazer uso do fatorial em situações onde a gente vai ter que constantemente ter que fazer uma simplificação. Então, sempre em casos de simplificação, nós vamos estar usando o fatorial. Então, eu vou mostrar alguns casos e como proceder diante dessa simplificação. Primeira situação aqui, eu tenho o seguinte, ó. 8 fatorial dividido por 6 fatorial. O objetivo de uma simplificação é reduzir valores. Eu simplifico por quê? Porque eu tenho um valor muito alto e eu quero determinar um valor menor. Então, para fazer esse processo de transformação, nós fazemos a simplificação. Beleza. Bom, como que eu procedo para simplificar? Primeiro, identifica-se qual é o maior valor. O maior valor é o que está em cima ou é o que está embaixo? Bom, no nosso caso aqui é o que está em cima, é o 8. 8 é maior que 6, então 8 fatorial é maior que 6 fatorial. Tranquilo. Eu desenvolvo o maior até chegar no menor. Então, vai ficar desse tipo aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, paro aqui, dividido por quem? Por 6 fatorial. Observem agora que o mesmo valor que eu tenho em cima, eu tenho embaixo de fatorial. 6 e 6. Como eu tenho os mesmos valores, galera, olha só, simplifica, passa o facão neles. Simplifica os dois valores. Quem sobrou? O 8 e o 7. E 8 vezes 7, isso é igual a 56. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo? 7 e 9 agora, ó. 7 e 9. Uma coisa tem que ficar muito bem clara. O maior valor nem sempre aparecerá na parte de cima, no numerador. Ele pode aparecer embaixo. A regra é, desenvolve sempre o maior. Não vou desenvolver o menor, eu desenvolvo o maior. Professor, se eu quisesse desenvolver os dois e dividir no final, poderia? Poderia, só que isso vai te dar um puta trabalho. Então, como a proposta, o objetivo é facilitar, então vamos usar do conhecimento de fatorial. Como o 9 é maior que o 7, eu desenvolvo o 9. Então, eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7, para aqui. E aí, eu tenho 7 em cima, eu tenho 7 embaixo, simplifico. Quem ficou em cima, professor? 7 fatorial dividido por 7 fatorial é 1. E aí, 9 vezes 8, 72. Então, resposta 1 sobre 72. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó.
8 fatorial dividido por 5 vezes 3 fatorial. Observem agora que no denominador eu não tenho somente um fatorial, eu tenho 2 fatoriais, o 5 e o 3, e eles estão multiplicando. Tranquilo. Nesse caso, qual o procedimento, professor? Primeiro você identifica o maior, e aí depois você identifica o segundo maior. E você vai desenvolver o maior até ser igual ao segundo maior. Então, nesse caso, como 8 é o maior e o 5 é o segundo maior, então eu desenvolvo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no 5. Por quê? Porque o 5 é o segundo fatorial maior que eu tenho aqui. Tá, beleza, professor. E o que eu faço com o menor, que nesse caso é o 3? Eu desenvolvo ele. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, vejam bem, galera, ó, eu desenvolvi o 8 até chegar no 5. Observe que com o 5 eu não fiz nada, ele continua 5 fatorial. E o 3, que é o menor valor, eu fiz o desenvolvimento dele. Agora eu posso simplificar. Por quê? Porque se trata de um produto. E, por se tratar de um produto, eu posso, os elementos que forem iguais ou o resultado de um produto igual, eu posso eliminar. Por exemplo, 5 elimina 5. 5 fatorial com 5 fatorial. Aqui embaixo eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Quantos são 3 vezes 2 vezes 1? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho aqui 6 com 6. Pronto, eliminei. Quem sobrou, professor? Sobrou o 8 e o 7. 8 vezes 7, 56. Pronto, está resolvido. Está aqui. Eliminamos mais um caso de fatorial. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Belezinha? Olha só, agora um desafio diferente. Agora eu não tenho uma multiplicação, então não é o mesmo procedimento, já ir cortando. Quando é multiplicação, eu tenho um comportamento. Quando eu tenho soma de fatorial, aí o cuidado dobra. Rufam-se os tambores, atenção geral, galera. Não é o mesmo procedimento. Eu vou ter que usar agora de outros artifícios matemáticos para poder fazer a simplificação. Lembrando que, para poder simplificar, ou seja, cortar um valor com o outro, para podermos fazer isso, é necessário e obrigatório que esses termos estejam multiplicando. Eu só posso eliminar um valor de cima com um valor de baixo se o que estiver em cima estiver multiplicando e se o que estiver embaixo estiver multiplicando. Se houver uma soma ou houver uma subtração nesse meio, eu já não posso fazer isso de forma direta. Preciso usar alguns recursos matemáticos para poder fazer isso. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção. Então, preste muita atenção aqui agora. Olha só o que eu tenho. 10 fatorial mais 9 fatorial. Não é vezes 9, é mais 9. Então, vai exigir um comportamento diferente. Embaixo, eu só tenho 8. Tranquilo. Bom, para poder simplificar, eu tenho que ter o mesmo valor em cima e embaixo, multiplicando para poder simplificar. Então, eu vou ter que dar um jeito desse 8 aparecer aqui em cima. Como que eu faço isso? Bom, vou desenvolver o 10 até chegar no 8 e vou desenvolver o 9 até chegar no 8. Vai ficar bem assim, ó. Olha só o artifício matemático utilizado aqui. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Paro aí. Por que eu parei aí? Porque eu quero eliminar o 8. Beleza. Mais, então está aqui, ó, sinal de mais. Agora eu vou desenvolver o 9 até chegar ao 8 também. Então eu vou ter isso aqui, ó, 9 vezes 8 fatorial. Tranquilo? Beleza. Tudo isso dividido por 8 fatorial. Bom, professor, eu tenho 8 fatorial em cima e tenho 8 fatorial embaixo. Posso cortar? Bom,
Se você consegue visualizar isso daqui, até poderia, mas o correto seria, veja bem, como aqui é um termo, 10 vezes 9 vezes 8 é um termo, e 9 vezes 8 fatorial é outro termo, e eles estão somando, eu posso usar do artifício que é a fatoração de termos comum. Vou usar do recurso da fatoração, quando eu tenho dois ou mais termos sendo adicionados, e se eles possuem algum termo em comum, eu posso colocar em evidência esse termo comum. E nesse caso, 10 vezes 9 vezes 8, possui em comum com 9 vezes 8, o 8. Então, de acordo com a regra de fatoração, coloca-se o 8 em evidência, está aqui ele, passa multiplicando, abre parênteses, e agora eu vou dividir tudo que está aqui em cima por 8. Aí eu tenho, ó, 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 8. 8 elimina 8, sobra o 10 vezes 9. Então, está aqui, ó, 10 vezes 9. Aí eu tenho o sinal de mais, então vou colocar o sinal de mais aqui, ó. Depois, 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. Então, 8 elimina 8, sobra só o 9. Tudo isso dividido por 8. O de baixo não mexe. Tranquilo? Agora, olha só, galera. O 8 fatorial está multiplicando em cima e o 8 fatorial está dividindo embaixo. Quando eu tenho um termo multiplicando e o outro dividindo, então eu posso agora, sim, fazer a simplificação entre eles. 8 elimina 8. Quem sobrou, professor? Sobrou 10 vezes 9, que é igual a 90. 90 mais 9, resposta 99. Então, está aqui o resultado dessa simplificação aqui. O resultado é 99. Beleza, gente? Observe que o desenvolvimento desse fatorial exige do aluno conhecimento e a habilidade em fatorar. Você precisa saber fatorar, principalmente o caso de fator comum, tá? Que é o primeiro caso de fatoração lá. E aí, aplicando esse caso de fatoração, a gente chega com tranquilidade na resposta aí. Beleza, galera? Tá tranquilo, gente? Tá todo mundo aí em cima do caminhão? Estão compreendendo? Tá? Eu estou indo assim bem passo a passo, porque isso aqui é a base. Se você não entender isso daqui, quando a gente estiver falando de permutação, combinação, arranjo, você vai ficar perdidaço. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Calcular o valor numérico de cada uma das expressões. O que é calcular o valor numérico? Calcular o valor numérico é achar o valor da expressão numérica. Então, a minha expressão numérica aqui, nesse primeiro caso, ela é constituída pela soma de 2 fatoriais, 5 fatorial mais 2 fatorial. Como que eu resolvo isso? Nesse caso, como não tem nada dividindo, eu sou obrigado a desenvolver o fatorial e, por último, somar. Uma coisa que você não pode fazer, 5 fatorial mais 2 fatorial, professor, 5 mais 2, 7, está correto isso? Não, isso está errado. 5 fatorial mais 2 fatorial não são 7 fatoriais, ok? Isso aqui está errado. Como que eu faço, professor? Você tem que desenvolver individualmente. O que é o 5? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta,
Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$ 30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$ 30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.